pode deixar a sua Bíblia aberta em Atos 19. A gente vai ler o versículo 12 de Atos 19. Está na tela? Ok. Atos 19, versículo 12. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Vamos orar. Senhor, que ao tocar na Tua palavra, nós possamos, ó Deus, ter os nossos ouvidos, os nossos olhos abertos para Ti, Senhor, para poder entender, Senhor. Abra o nosso entendimento, que a Tua voz entre no nosso coração, que nós possamos ouvir, com os nossos olhos, enxergar todas as coisas que nós temos de experiência, Senhor, e que venha ter entendimento, Deus, livramento, cura, Senhor, porque é a Tua palavra que está sendo falada, Senhor. Nos capacite, ó Deus, a ouvir, nos capacite, ó Deus, a praticar, nos capacite, Senhor, a sermos Teus servos, em nome de Jesus, amém. É comum os seres humanos, nós, usarmos elementos que nós conhecemos, conhecidos a nós, em tudo que nós fazemos. E nas práticas religiosas não é diferente. Coisas que estão ao nosso redor, nós podemos usar nos cultos ou para homenagear alguém. Quem nunca viu uma estátua que viesse a fazer imagem de alguma pessoa viva ou de algum ser, como se fosse um Deus, que nem conhecessem, né? Nós temos a cultura nórdica, que temos o Thor, que agora está fazendo parte dos Vingadores, né, da Marvel, não é isso? Temos o Deus Thor, e ele tem uma imagem, e essa escultura era usada para poder homenagear e de alguma forma se viesse a tornar palpável aquela divindade, aquela adoração, para que eles pudessem dizer: esse Deus está aqui. É comum nós fazermos isso. Nós temos momentos em que nós fazemos de pessoas que supostamente fizeram milagres, ou que de fato fizeram, pessoas que viveram na Bíblia, os apóstolos, por exemplo, de Paulo, de Pedro, de Maria. É comum termos objetos desse, principalmente numa cultura católica, no terço, aí o pessoal coloca algumas imagens ali. Você às vezes entra num local e tem um Buda, né, um estabelecimento comercial, dependendo vai ter um objeto que parece um gato também, tem uns lugares assim que colocam esses tipos, já viram esse que parece um gato, né? O nome não recordo e também não faz parte aqui, não precisa, mas só você entender que você vai em lugares diferentes e para cada cultura tem um tipo de Deus simbolizado em objetos diferentes. Trazer aquela adoração, materializar aquela adoração que ele faz. Então, e utiliza o meio ambiente, né? As árvores, né? Vai fazer escultura
Tem hoje em dia adoração à árvore, né? O pessoal hoje gosta de abraçar uma árvore, né? Em culto também, né? Aí faz ali, eu sei que tem algumas pessoas fazem simbolismo, mas tem culto à árvore, tem culto a animais, correto? Vacas, entre outros, né? Até rato, né? Dependendo da cultura. E da mesma maneira nós vemos que esses elementos são materializados e fazem parte do nosso redor, da onde a gente vai. Às vezes você entra num Uber, dependendo da crença, você vai reparar que vai estar pendurado ali no espelho retrovisor, né, algumas coisas ali, que ele acredita, né, seja uma Maria, seja um terço, ou seja um Buda. Então, é comum termos isso. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre esses nossos hábitos? O que a Bíblia nos manda fazer? Porque antes da gente entrar no texto, eu vou fazer uma pergunta que você não precisa responder, mas você pode mentalizar a sua resposta. Você já ficou irritado com algo que te falaram que era errado fazer, mas você aprendeu daquele jeito de casa? Você alguma vez já ficou irritado quando alguém falou, isso aí não pode, isso é pecado, isso é errado? Aí você fica irado, parece que aquela pessoa não te ama, né? Isso você não pode fazer, não pode ter. Você não pode se curvar e nem pedir nada para Buda, ou para Maria, ou para Pedro, ou para Paulo. Ou você não pode... Quando a gente vê uma coisa tão grave assim, talvez você fale assim, eu nunca fiz isso. Mas talvez, quando chega numa coisa mais sutil, que pode ser um cantor, né, que está prestando adoração, ou um objeto em casa, ou um hábito que você tem de fazer, deixar a Bíblia aberta, talvez. Não, eu deixo aqui no Salmo a Bíblia aberta para dizer que a palavra de Deus está aqui, né, presente, que aqui é verdejante, é não sei o quê, aí a palavra de Deus está ali aberta. Você tem alguma coisa, quando se fala assim para você, olha, você está usando esse elemento aí, mas não tem necessidade de fazer isso. Vai passar óleo na porta do seu quarto, passa o óleo ungido aqui na porta do meu quarto e fala assim, não faz isso não, porque isso aí você está remetendo à idolatria. Aí se você tem um hábito, entendeu que aquele óleo ungido, mesmo na igreja protestante é feita, você vai falar assim, não quero mais ouvir essa pessoa que está pregando aí. Não quero ouvir mais esse pregador. Eu não quero mais conversar com ele, porque parece que ele elimina o meu chão. E de fato é isso que acontece. Quando você está habituado a fazer algo, e alguém te mostra que aquilo ali não é daquele jeito, é como se alguém estivesse te dando uma rasteira. Ou se alguém literalmente tirasse o chão. Vocês já viram uma pegadinha que a pessoa entra no elevador e embaixo tem tela e mostra as coisas caindo? Parece que tem um buraco. Vocês já viram essa pegadinha? E a pessoa se assusta e pensa que está caindo. É como se tivessem tirado o seu chão como o chão do elevador. E você fala assim, eu vou cair, e você cai. Você precisa aceitar a substituição, porque de fato você fica sem chão. E nem sempre é quem está ensinando que está errado. Para eu poder tirar isso de você, eu tenho que colocar uma outra coisa para você pisar, para você sentir, estou seguro. Mas existe uma dificuldade por causa desse hábito, desses elementos aqui, que é a dificuldade de você aceitar, pisa aqui, você pode pisar aqui está firme. Eu mostro para você que aquele lugar ali está firme, você pode pisar e caminhar, mas se você não pisar, você vai ficar como se estivesse nesse elevador
sem chão, que na verdade, né, é uma tela, que nós precisamos aceitar aquilo que Deus diz. Se Deus diz para fazer de tal maneira, cabe a nós, de fato, entendermos, foi Deus quem falou? Está escrito. Muitas vezes em discussões relacionadas a esse sincretismo que é sutil na igreja, as pessoas colocam experiências pessoais para poder embasar, e é isso que nós estamos também lendo aqui, embasar aquela atitude dela, ou aquela escolha dela. Porque a minha experiência diz isso, porque eu ouvi isso. E eu já chego e digo assim, o que a Bíblia diz? Porque a sua experiência não vai servir para eu ensinar doutrinas e nem a minha. Aí você pode pensar assim, peraí, Alfredo, a minha experiência, você não tem experiências, e essas experiências vão me fortalecer, e nós devemos ter experiências com Deus. Não estou falando isso. Preste atenção como a interpretação é sutil. Eu não estou falando que você não deve ter experiências e que elas não são importantes para a sua vida. Mas aqui nós estamos falando de doutrina. Nós estamos falando, Deus disse e Deus não disse. Para eu falar algo assim, eu tenho que, de fato, examinar se Deus falou aquilo ali. Deus está ensinando isso aqui? Aí a minha pergunta é, será que esse versículo que nós lemos, Deus está ensinando para você vender lenços na igreja? Usar lenços para distribuir? Qual é a maneira habitual que Deus utiliza para cura? Como que está na doutrina? Vamos ler Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Vamos ler o 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E outra versão diz, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Você precisa se curvar diante da cruz? Essa é uma pergunta. Uma frase comum que nós dizemos. Eu lembro uma dificuldade de algumas pessoas de ver como uma igreja, um local que não tem uma cruz aqui atrás. Ninguém se prostrou aqui numa cruz aqui. Não tem cruz na igreja, não tem cruz na frente na igreja. Criamos e trouxemos de fora isso. Está falando que não pode ter cruz? Não é isso. Não estou querendo entrar nesse mérito. Mas eu estou dizendo que você se prostra diante de Cristo. Que Ele é muito mais do que uma cruz. A cruz não segurou Cristo. O túmulo não resistiu a Cristo. Então eu vou me prostrar no túmulo de Cristo para ter a presença dele, porque ele esteve ali e saiu? Se você crê que Cristo saiu do túmulo, você crê que ele está aqui. E é aqui que nós nos prostramos diante de Cristo. Porque Cristo está vivo. Não está no madeiro, não está no túmulo e não está no lenço. É o Deus invisível que tudo vê,
que nada lhe fica oculto. Não só vê para saber os nossos atos, mas porque está presente em tudo o que acontece. Que passeia no meio da igreja e nunca abandonou a igreja. Que às vezes fica do lado de fora porque a igreja não o permite entrar, mas que bate na porta da igreja para entrar. E aquele que abre, ele entra e ceia com ele, porque Cristo está vivo e está neste lugar. Podemos saber que a obra na cruz é verdadeira, podemos saber que ele saiu do túmulo, mas precisamos entender que, ainda que de forma invisível, ele está presente, ouvindo a nossa oração, o nosso clamor, vendo as nossas lágrimas, e não só vendo as nossas lágrimas, como ele enxuga as nossas lágrimas. Repleto de amor, de poder, de glória, de compaixão, Deus é tudo, Jesus é tudo. Jesus não foi um simples profeta. Ele não se permitiu pensar assim dele. Ele não disse que ele era uma pessoa bacana, cheia de conselhos, ainda que ele seja aquele a quem nós devemos pedir os nossos conselhos. E que você pode pedir conselhos nesse momento, que ele te dá conselhos. Mas ele veio ao mundo dizendo: eu sou o eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Porque eu não sou o Deus de morto, mas de vivo. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Remetendo à ressurreição e falando: eu sou aquele que irá te ressuscitar. A morte não será o fim. Então nós não podemos nos prostrar diante de ídolos. Ninguém aceitou a adoração a não ser Jesus Cristo. Reparem isso quando vocês lerem os evangelhos. Jesus Cristo não dizia: fique de pé. Os apóstolos falavam: fique de pé que eu sou homem como tu. Quando alguém adorava o Senhor, ele recebia a adoração. Não foi uma pessoa simplesmente pobre que andou aqui, mas foi o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas e dono de tudo, que se esvaziou da sua glória para poder nos fazer viver. Então, frases como essa são muito comuns. Eu vou me curvar diante da cruz. Ah, não posso falar. Estou entrando nesse detalhe, mas eu quero que o íntimo de cada um de nós venhamos a ter maturidade para entender que você está se prostrando diante de Cristo. No momento do louvor, quando você se prostra, quando você se curva, Cristo está diante de você, recebendo a sua adoração, porque Ele é Deus, porque Ele não está no túmulo em Jerusalém. Sobre isso eu tenho mais um comentário, que muitas pessoas se espantavam comigo quando eu dizia que não tinha vontade de ir para Jerusalém, que falava assim: mas todo evangélico quer ir para lá. Não estou falando que você não pode querer ir, conhecer a história, mas as pessoas se espantavam, porque muitos pegam um papelzinho de oração, é capaz de acontecer, soubesse, a gente criar um clima aqui, fazer uma coisa bonita, olha, as famílias sacerdotais irão para Jerusalém, vamos pegar aqui os pastores, as esposas,
Lilian vai levar os bilhetinhos lá para Israel, para botar no Muro das Lamentações. Aí cria um clima, faz aquela coisa, ambiente, parece um mantra, bota aquelas músicas, né? Aí fica todo mundo emocionado, todo mundo vai escrever. Aí vai levar o papel para botar no Muro das Lamentações. Talvez alguns vão pedir um pouquinho da areia, ou do sal, ou do óleo de lá. Eu trouxe um óleo de Jerusalém, que esse mês nós vamos fazer o culto da cura. Você sabia que você pode pedir uma oração no final do culto? E pela imposição de mãos, o Senhor age e pela sua fé você é curado? Pela imposição de mãos. A igreja reunida é a igreja. A igreja reunida e unida em Cristo, em termos de obedecer a Deus, não há limite. Em relação a destruir as trevas malignas que tornam tudo isso obscuro. E as pessoas se assustavam com isso. Por que não quer? Eu até falava, eu até iria, se Deus quiser que eu vá. Mas eu não vou para um lugar que está cheio de conflitos. Não tenho vontade de fazer turismo lá, porque é missa todo dia. E vocês sabiam que já tem aquele domo, né, de ferro que eles falam, que protege dos mísseis. Eles estão desenvolvendo, dizem que já está em teste, para ia ser 2025, a arma laser. Quem já ouviu sobre isso? Agora é a arma laser para poder proteger. Isso não é uma coisa absurda. É tecnologia, não é magia não, tá? Não é nada disso, é tecnologia. A tecnologia para poder se defender, que eles... é o Star Wars, né? Já sendo real, né? Mas dizendo o seguinte, que é mais barato. Eles desenvolvem algo porque cada míssil parece que o custo é de 1 milhão, mais ou menos. Cada míssil daquele que eles jogam. Então, esse vai ser muito mais barato. Então, por causa dos conflitos, eu não vou me colocar numa posição, a não ser que Deus queira que eu ensine o evangelho lá. Vai lá ser missionário. Agora, eu não vou me colocar numa situação de risco desnecessariamente. Por causa de quê? Muitas vezes, misticismo. E aí é que vem o sincretismo religioso, que é sutil, discreto, mas extremamente perigoso. Porque eu venho com a minha mentalidade de fora, com as minhas meus pressupostos, aquilo que forma a minha maneira de pensar, das religiões. Talvez até eu era do espiritismo e tinha as coisas lá que aconteciam, eu trago para dentro da igreja, como se fosse aquilo ali a fonte para ensino. E começa a trazer um monte de cultura, não, que o diabo faz isso, que não sei o que, faz aquilo, que acontece aquilo, e eu trago aquilo para dentro da igreja. Se antigamente eu colocava vassoura atrás da porta, eu arrumo um jeitinho de colocar uma vassoura. Eu boto um chofar, boto uma cruz, sei lá, boto alguma coisa. Tinha esse negócio de vassoura, não tinha vassoura atrás da porta? Sandália virada. Eu acreditava na sandália virada. Passar embaixo de escada. A minha sobrinha veio me fazer uma pergunta se eu tinha medo de gato preto. Aí até depois eu pensei, ela é aquela pessoa que eu tinha preconceito com gato preto. Aí eu pensei, mas por quê? É por causa que tem coisa também desce azar, é isso, dá azar, né? Com gato preto. Não pode ter gato preto porque dá azar. Se cruzar seu caminho, se passar embaixo da escada. Quando eu era criança, por eu ter sido ateu, então quando a pessoa falava que eu não podia passar, que eu passava. Se a pessoa falasse para mim que não podia ter gato preto, era o gato preto que eu queria ter. Aí passar embaixo da escada, aí eu falava assim, você é maluco, né? Eu não posso passar embaixo de uma escada que vai acontecer alguma coisa. Então me prova, tem que acontecer agora.
se eu fizer tal coisa, só que a gente passa a acreditar nisso. E tem momentos que você ainda vai falar assim, não, eu vi que aconteceu. E foi fruto da sua cabeça. Mas não existem demônios? Não estou falando isso. Que existem coisas que acontecem por causa da fragilidade do mundo que podem influenciar. Podem influenciar. Mas o que eu estou querendo dizer, dessas crenças, a gente acredita em coisas que nós inventamos. E eu fazia coisas com pessoas assim, porque eu não acreditava em nada. Era ateu mesmo. Ateu diferente do que pessoas que tinham assim, crença em seres místicos. Era assim, não acredito em qualquer coisa que você possa dizer de Deus. Aí eu lembro que eu inventava. Eu falava assim, ó, você pega um negócio assim, bate no liquidificador, faz não sei o que lá, toma 3 vezes, as pessoas acreditavam em mim. Aí falava, e acreditava mesmo, para fazer aquilo ali. Uma coisa que eu tinha acabado de inventar. E aí nós trazemos essas coisas, que por trás desse monte de coisa, o inimigo, de fato, aproveita para poder usar essas brechas que desviam você do Criador, desviam você de Jesus, para poder trazer miséria, para poder trazer desvio, para poder trazer, de fato, perdição na vida daqueles que deveriam estar vivendo uma vida plena, repleta de Jesus Cristo. Você respirar Cristo de manhã, de tarde e de noite. Vamos ver o que aconteceu com Gideão. Para esse exemplo. Juízes 8, versículo 27. Vou ler essa versão aqui. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Então, diante desses milagres extraordinários, diante do que Deus fez, é possível que nós venhamos a agir com imaturidade, ou por causa dos desejos que nós temos, escondidos no nosso coração, e com isso, pessoas que fazem o conto do vigário podem se aproveitar da nossa fé. Gideão, depois você pode ler Juízes, ele foi tão aclamado pelo povo que o povo quis fazer dele rei. Que tentação, né? Já pensou? Alguém vira para você, seja nosso rei, esteja sobre nós aqui. E Gideão faz uma escolha maravilhosa. Não, nada disso, né? E ele de fato não tinha sido chamado para ser rei. E aqui fica uma lição, quando nós tocamos, e ele não tinha nem para rei, nem para ser sacerdote. Quando a gente toca em coisas que nós não somos vocacionados, nem chamados, nós iremos adquirir lepra. É a lepra espiritual. Mas existia algo no coração de Gideão que parecia que ele tinha ali uma queda. Da mesma maneira que ele não aceitou, e foi uma ótima decisão, ser rei, mas ser rei é uma coisa muito boa, não é? O que vocês acham? Sejam sinceros. Ser rei, vai todo mundo te servir,
Você não vai precisar de nada. As suas preocupações com dinheiro vão trabalhar por você. Vai todo mundo trabalhar, você vai recolher os impostos, mas você tem muitas atividades, eu sei disso. Mas olha que tentação. Mas parece que a glória do reinado não ficou de fora, porque as riquezas, o ouro que um rei poderia ter, ele pede. Ele pede, não, mas olha, eu não quero ser rei não, mas traz aí, se vocês tiverem de ouro aí, vou fazer uma coisa boa. De alguma forma, a gente quer evidenciar, tem coisas que nos atraem ali, e ele faz esse manto sacerdotal, coisa que ele nem era, não era da linhagem, tocou em algo que não deveria ser para ele, fez algo com boa intenção, talvez, inicialmente, em parte, que é, não, vamos fazer aqui um objeto para que as pessoas lembrem da glória de Deus. A pergunta é, Deus mandou você fazer isso? Deus mandou fazer assim? Mas a Bíblia não diz para não fazer isso no culto. Se você for guiar a sua vida pelo que a Bíblia não diz explicitamente, vamos falar assim, para você não fazer, vai ficar difícil, porque nós vamos ter dificuldades de assimilar que existem pecados que são manifestados de forma nova, que está lá em outro princípio de Deus, que você precisa entender os princípios. Mas explicitamente não vai falar, por exemplo, se você pode ou não ir para um motel. A Bíblia está escrito isso? Depende de como você lê a Bíblia. Em princípios, não. Mas não está a palavra motel lá, tá? Não está a palavra motel, para você frequentar motel ou não. Palavrões novos. Não está dizendo se você pode ou não falar aqueles palavrões novos, mas diz que como que tem que ser o nosso falar, que não pode sair palavra torpe de nossa boca. É melhor você se guiar e nós nos guiarmos com Deus mandou fazer, é muito melhor. Deus manda eu fazer isso? Eu posso fazer isso? Pergunte assim para Deus: Deus, eu posso fazer isso? Tem momentos em que eu vou fazer algo, e momentos recentes, em que Deus diz: eu mandei você fazer isso? Alfredo, eu vou te mostrar quem é Deus e quem é Alfredo. Eu não mandei você fazer essa decisão, você fazer isso. Quem é o Deus? É você ou sou eu, Deus dizendo? Então nós precisamos basear e balizar as nossas escolhas e o que nós fazemos no culto para saber se agrada ou não, no princípio de que Deus mandou você fazer. Deus falou para você fazer isso, não era para ele tocar naquilo. E aquilo que supostamente era uma boa intenção, virou armadilha. E diz que foi armadilha para Gideão e para toda a sua família. Decisões que nós tomamos hoje afetarão gerações futuras, na sua casa, na sua família e até mesmo na sociedade. Decisões que a Igreja do Coelho tomar irão afetar gerações, o bairro, vidas, famílias.
Então Deus fazia maravilhas, milagres. Os lenços e os aventais, a Bíblia diz que até curaram. Aí você pode falar, curou? Mas foi o lenço? Essa é a questão. Como é que estava a cidade de Éfeso? Era uma cidade idólatra. Eles eram imaturos, novos na fé. Aí eu te pergunto mais uma vez, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Eram as pessoas fazendo. Não foi Paulo ensinando. Não foi Paulo mandando fazer. A gente às vezes tira um texto e fala assim, então eu tenho que fazer isso aqui. Mas curou lá. A misericórdia de Deus. Nós queremos ser crentes imaturos ou crescer na fé? Nós queremos trazer o lixo do mundo para dentro da igreja ou deixa lá fora? Tudo isso que aconteceu, passado, eis que tudo se faz novo. Doutrina de Deus. Paulo incentiva em algum lugar na Bíblia a fazer isso? Quando Timóteo ficou doente, ele manda usar meios naturais. Ele tinha deixado, esqueci o nome, de outro também doente, e ele não fala sobre, leve um lenço para ele. Eu estou com um lencinho ungido aqui. Qual é o meio pelo qual usualmente é doutrinariamente ensinado nas Escrituras? Oração, imposição de mãos. Receba a oração da fé e seja curado. Se você tem alguém na sua casa, a oração, podemos orar. Jesus está presente dentro da igreja, ou pelo menos deveria estar aqui dentro, e não na porta do lado de fora. É possível isso? Possível. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. A igreja colocando Jesus fora do culto. Esse sincretismo, se ele se avança, ele leva o ponto. Sincretismo. O que é sincretismo? Uma mistura, né? Os elementos que você traz de fora, mistura. Igreja católica, os santos, não sei o quê, tudo o que acontece, não só na igreja católica, na nossa realidade, mas tudo que a gente traz que mistura da fé. Eu começo a fazer cultos que são fogo estranho diante de Deus, cultos de libertação, que é como se você estivesse colocando o esterco no rosto de Deus. Porque não está escrito, não é assim. E eu começo a fazer bizarrices no culto, criar um culto segundo a minha vontade. E o que é isso? É porque eu não consigo abandonar a velha natureza. Existe algo que me prende. Quem aqui já ouviu? Vocês lembram das ofertas de Faraó? As propostas dele? Deus diz assim: eu vou tirar o meu povo com mão poderosa. Deus está dizendo para você: eu vou e eu tirei você com mão poderosa. Vou tirar o povo com mão poderosa, de lá, tirar do Egito, tirar do pecado. E o que eles aprenderam lá? Um monte de culto, só não aprenderam o culto a Deus. E no momento de sair, Faraó faz propostas. Uma delas é: tudo bem, vai lá adorar, mas volta. Ou seja, continue aqui. Está lá em Êxodo 8:25, não precisa botar.
Essa é a primeira proposta. Vai lá, não vai muito longe não. Essa é outra proposta. Fica perto. Fica perto. 8:28. Vocês podem ir, mas ele ainda fala assim, ore por mim. Ainda se mostra, né? Interceda por mim ao seu Deus, mas fica perto, não vai embora não. Fica agarrado aqui. É mais ou menos por isso que acontece o sincretismo. Abandone as coisas velhas. Abandone. Deus é tudo. A terceira proposta era deixar os filhos. Olha, vai, mas deixa os filhos aqui no Egito. Êxodo 10:7. Deixa os filhos aqui. Continue com algumas práticas, porque tendo os filhos, eles têm o quê? Os pais. Eu preciso que vocês continuem com as mesmas práticas. Quando nós trazemos para o sincretismo, eu preciso que vocês continuem no Egito. Faraó precisa disso. Para quê? Para sermos derrotados. E na quarta proposta, era deixar os bens. Deixar tudo lá. Qual o problema de deixar os bens? Deixar os filhos você pode até entender, né? Eu nunca vou deixar meus filhos. Mas imagine a pressão que foi para Moisés não aceitar essas propostas. Vocês acham que foi fácil? O que vocês acham? Foi muito difícil. Ele se fortaleceu em Deus. E foi por isso que Deus o separou para aquela tarefa. Quando Deus nos separa para uma tarefa, nós precisamos fazer. Nós precisamos caminhar com Deus em tudo que Deus falou para você fazer. Cabe a você fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque é Deus que está te dando essa responsabilidade. E deixar os bens, eu não consigo entender. Deixar os bens eu posso deixar, né? São só bens. Deixar os bens representaria não poder adorar, porque eles precisavam sacrificar. Não era para eles, era para Deus. Não permita que nada que tenha do Egito, que seja deles, venha, mas aquilo que é teu, que é para você adorar, que é a sua vida. Não permita que fique no Egito, porque você precisa vir com todo o seu ser para dentro da igreja, com tudo, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem. Tudo que é teu precisa adorar ao Senhor. Não deixe nenhuma parte sua, do seu íntimo, no Egito, porque é tudo de Deus. Se deixarmos um pouquinho, nós não poderemos adorar a Deus. Se um pouquinho do nosso ser ficar para trás, não poderemos levantar altar ao Senhor na nossa casa, no nosso lar. Deus é quem te liberta com mão poderosa e Ele garante a sua caminhada. Não tenha medo de Faraó. Não tenha medo do que você pode perder. Não existe perda com o Senhor, porque é Ele quem garante a nossa vitória. Esses lenços, esses costumes antigos, esses hábitos, tudo fique para trás. Era uma igreja que estava nova. Eles estavam com eles eram muito supersticiosos.
adoravam muitos deuses diferentes. E a nossa caminhada é assim, nós nos curvamos a muitos deuses diferentes. Com hábitos nossos do nosso coração. Com coisas que nós temos dentro de nós que só você conhece. Talvez fizemos o sincretismo trazendo coisas de fora que nós não deveríamos. E deixamos aquilo que nós deveríamos trazer. Que esses bens, hoje, são vocês, por completo, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Venha completo para adorar o Senhor, por inteiro. Nós somos apenas instrumentos de Deus, e é Deus quem realiza. Eu pergunto, Deus está batendo, Jesus está batendo a porta. É possível que Ele esteja do lado de fora, de alguma área da sua vida. É possível que esse sincretismo, essa mistura, esteja acontecendo na sua vida. Mas Deus é poderoso para te libertar de toda prisão, de te ajudar a ter uma decisão, de te fortalecer, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. As práticas antigas, jogue fora. As práticas que não te fortalecem, deixem para trás. Recebam o reino de Deus como uma criança, aprendendo de novo. Aprendendo de novo. Tudo novo. Tendo confiança em Deus quem está te ensinando. Podem olhar na Bíblia, nas Escrituras, se está correto ou não. Faz parte. Cresçam na Bíblia, porque o poder de Deus se manifestará na sua vida. Mas eu não consigo ter uma vida dedicada a Deus. Faça aos poucos, leitura diária da Bíblia. 1 minuto. 1 minuto. Dê 1 minuto do seu dia para Deus todo dia. Só 1 minuto vai ser suficiente para multiplicar em gerações. Mas o ideal são 10, 1 hora, talvez. Mas criança cresce assim. Passos curtos. Você começa com 1 minuto, aumenta para 2 minutos, para 3, para 5, para 10. Aí quando você olhar, você está meditando na Bíblia, dia e noite. Pensando, que decisão tomar agora? Sigo em frente? Devo pregar ou devo parar? É o Senhor quem sabe. Devo estar nos cultos? O Senhor já disse, devo estar nos cultos. Se a gente fica desempregado, talvez eu ganhava 3 mil reais, fico ganhando 0, porque eu estou desempregado. Se você arruma um emprego de 1.300, 1 é melhor que 0. 1.300 é melhor que 0. Então 1 minuto é melhor que nenhum. São 10 segundos, faça 10 segundos de uma oração, ainda que seja simples. Senhor, me ajuda. É melhor do que 0. Chega de noite, Senhor, me ajuda. No dia seguinte, Senhor, me ajuda. Depois você está falando, Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, toma conta de toda a minha casa, de todo o meu lar. Senhor, me dá alegria de estar nos cultos. Daqui a pouco você está aumentando, se fortalecendo para adorar o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento.
trazendo vidas e marcando gerações. Qual é a escolha da Igreja Nova Vida do Coelho hoje? Daqueles que estão ouvindo? Somos do Senhor, andemos pelo Senhor, viemos a viver para o Senhor. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês não podem, porque tem ídolos. Assuma um compromisso com o Senhor e saiba a seriedade que é ter esse compromisso com Deus. Senhor, eu sei a seriedade. Jogo fora tudo que tem na minha vida que atrapalha a adoração a Ti, Senhor. Eis que tudo se faz novo. Eu sou nova criatura. Vou andar em novidade de vida. Sim, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Tu és, ó Deus, soberano, Senhor. Tudo nós dedicamos a Ti, Senhor. Consagramos
Consagramos tudo nosso ser a ti. Consagramos tudo nosso ser a ti. Consagramos o nosso ser ao Senhor, que é o único autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor Jesus, nós te bendizemos, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, porque sabemos o quanto o Senhor é bom e entendemos essa preciosidade que é adorar o nome do Senhor com tudo que temos. Obrigado pela oportunidade que todos nós que aqui nos encontramos, Senhor, temos e sentimos essa necessidade de poder nos reunir nessa noite para bendizer o Senhor. Obrigado por todos que assistiram pelas redes sociais. Que a bênção do Senhor esteja com você, que a presença de Jesus lhe acompanhe, que a paz de Deus possa continuar em sua casa, que a presença do Espírito Santo te faça vencer essa semana, esse mês, que a graça e a bondade de Cristo Jesus possa continuar te fazendo adorador verdadeiro da palavra viva de Cristo, que a presença de Jesus possa fazer você ir de passos largos em direção ao céu, observando os seus ensinamentos. Que a bênção do Senhor te acompanhe e te guarde, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Eu poderia estar em qualquer